Ei, e aí, tudo bem, gente? Hoje eu vim falar com vocês, gravando aqui, ó, da varanda da minha casa. Mudei um pouco o cenário. Aqui, ó, ali é a praia de Camburi, né, em Vitória, que é a praia de Camburi de Vitória, e essa visão que eu tenho todos os dias aqui da varanda da minha casa. E é uma pena não poder gravar sempre aqui, porque aqui, ó, tá vendo, passa uma avenida. Cadê, meu Deus, meu dedo ali? Aqui passa uma avenida, Avenida Norte-Sul, e esse horário são 18h04 agora, então esse horário tem muito barulho de trânsito, naquelas motos que saem. E aí acaba atrapalhando um pouco o vídeo, mas hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente para vocês mudar um pouco o cenário, né? Então vamos dar continuidade aos vídeos lá da Argentina. O primeiro eu falei sobre os voos, né, da minha ida para a Argentina, e agora eu vou falar da acomodação, que dessa vez eu escolhi o Airbnb. E por que, né, do Airbnb? É claro que o hotel é muito bom, né? Em Buenos Aires tem excelentes hotéis, e Mendoza também, mas o Airbnb me proporciona uma experiência um pouquinho diferente, né? Ainda mais assim, num destino que você já conhece, é importante, né, ter um ou outro detalhe diferente na sua viagem. E o Airbnb me proporciona isso, porque normalmente são apartamentos que ficam numa área mais residencial, então você pode vivenciar um pouco o dia a dia das pessoas que moram naquela cidade, né? A dinâmica da cidade é um pouco diferente, ó, a barulho da moto, tá vendo? A dinâmica da cidade é diferente do que quando a gente está só numa área residencial. E dessa vez eu fiquei assim um pouco em dúvida de onde eu ia ficar, porque os hotéis lá em Buenos Aires, principalmente, eles se concentram muito ali no microcentro, né, de Buenos Aires. E Airbnb, né, um apartamento está espalhado na cidade inteira. E eu escolhi, eu estava em dúvida ali entre Palermo e Recoleta, mas acabei escolhendo a Recoleta. O meu Airbnb ficava no quarteirão de trás do. Aliás, o quarteirão à frente, né? Atrás de mim, estava o cemitério da Recoleta, que é um ponto turístico, por mais estranho que possa parecer quem não conhece Buenos Aires. O cemitério da Recoleta é um ponto turístico muito interessante, até muito diferente, né? Você visitar um cemitério. E aí o meu Airbnb, então, o cemitério da Recoleta ficava ali atrás. E em volta do cemitério tem um centro comercial, né? Que eu esqueci o nome agora, mas depois eu ponho o nome aqui pra vocês. Onde tem o Hard Rock Café. Meu Deus, como é o nome do lugar mesmo? Esqueci. E tem uma praça. E aí nessa praça, nos finais de semana, tem feira de artesanato local. E em volta dessa praça, aí sim tem os hotéis, restaurantes, bares, muito bacana, por sinal. Mas isso eu comento com vocês lá no vídeo que eu vou falar sobre Buenos Aires. Hoje a gente está falando da acomodação. Então eu escolhi o Airbnb. E aí, quando você entra no site do Airbnb, gente, qual o segredo? Assim, primeiro, localização, lógico. Lá, quando você lê a questão do hóspede, né? Se é super host, se é, ou se é um hóspede mais novo, os comentários são muito importantes, a nota, né, que as pessoas dão. Então, assim, tudo isso são. Porque ao contrário do hotel, o hotel você, o que acontece? A gente tem sempre o TripAdvisor que serve como um check, né? Um double check do que você está reservando, do hotel que você está reservando, porque lá no TripAdvisor você tem fotos reais dos hóspedes, né? Que colocam as fotos ali. E no TripAdvisor e no Airbnb a gente não tem essa facilidade. As fotos são o que o hóspede coloca, né? Então, se são fotos trabalhadas ou não, é aquilo que está ali. A gente não tem como verificar, né, a veracidade daquelas fotos, digamos assim. E você tem os comentários e as notas que os hóspedes dão. E quando você está procurando, aparece um mapa assim com a região aproximada, né? Assim, a região onde fica aquele Airbnb. Você não tem o endereço certo, você só tem o endereço depois que você realmente é, que você aluga, né, o imóvel. Então eu estava ali entre Palermo e Recoleta, fui olhando, fui olhando, fui olhando. Eu sempre faço assim, gente, quando eu vou reservar uma Airbnb, eu entro lá, né, com a minha conta e eu vou
colocando ele, vou criando listas, né? Vou salvando aquele Airbnb que me interessa em listas. Então, com isso, vamos supor, eu coloco lá a data, me traz 300 resultados. Eu vou, na primeira olhada, eu já seleciono ali quais são os bairros que eu quero, porque quando você abre o Airbnb, eu devia estar até mostrando isso aqui para vocês, mas eu mostro depois. Faço um vídeo só de Airbnb. Quando você abre o mapa, né? O Airbnb tem um mapa assim na lateral e você pode então ir dando zoom naquele mapa para o bairro, para a região que você quer e aí ele traz só as acomodações daquela região que você quer. E foi exatamente o que eu fiz. Eu coloquei lá a região da Recoleta e de Palermo, né? Que são bairros próximos em Buenos Aires. E fui escolhendo, né? Fui lá botando o coraçãozinho, né? Naqueles Airbnbs que me interessavam. Feito, aí pronto, eu faço uma primeira triagem, né? Ok. Depois disso, eu vou então fazendo uma segunda triagem. E detalhe, nos filtros, eu coloco a pontuação lá nos filtros sempre maior que 4,5. Sempre. Né? A pontuação máxima é 5, mas eu coloco lá a pontuação mínima de 4,5, justamente para evitar roubadas, né? Apesar de que isso não é uma certeza, mas é uma possibilidade de que você não vai ter roubadas, né? Então pronto, aí eu fiz isso, coloco o filtro lá, né? Selecionando as notas sempre acima de 4,5 e faço essa primeira triagem. Esqueço do Airbnb, esqueço. Semanas depois, assim, né, 2, 3 semanas depois, eu vou lá, de novo lá na minha lista já não vou mais fazer uma busca, eu vou naquela lista que eu já separei e faço uma segunda triagem. E aí nessa eu já vou olhando mais, assim, o que nessa minha segunda triagem? Eu já vou olhando mais os comentários, que os pontos positivos, eu gosto muito de começar pelos comentários negativos, né? Tipo, o que aquela pessoa não gostou nesse espaço, né? Nesse ambiente, porque isso sim já me dá uma filtragem gigantesca. Já vou desmarcando vários coraçõezinhos, porque os pontos positivos, eles são comuns a todo mundo. Localização, perto de restaurante, perto de comércio, perto de ponto turístico, né? Isso daí é muito comum. Mas os negativos não, né? Tem cheiro disso, tem cheiro daquilo, tá sujo, cama não é confortável, chuveiro não é bom. Então, assim, eu começo a minha triagem sempre pelos pontos negativos, onde eu já vou eliminando de cara aquilo que não me interessa, né? De cara. Porque assim, gente, olha só. A gente passa o dia inteiro na rua, né? Eu só preciso de uma cama e de um chuveiro. Mas, cara, se a cama não for boa, se o chuveiro não for bom, acabou a sua viagem. Porque você vai ter andado o dia inteiro, chega em casa, você não consegue tomar um banho que te relaxa, você não tem uma cama que te possibilite recuperar as energias, no dia seguinte você tá podre. Você não consegue executar metade do seu roteiro, porque você está cansado. No terceiro dia, você nem levanta da cama. Então, assim, você tem que ter uma cama confortável, você tem que ter um bom chuveiro. Senão você não consegue se recuperar as energias para continuar a sua viagem. Isso aí, para mim, é primordial. Então, eu fico muito de olho, né, nisso, nessa questão mudou aqui, né? Escureceu lá, ó. Aí mudou. Vou até diminuir a intensidade dessa luz aqui, gente. Senão eu vou ficar cara de fantasma falando com vocês. Aí. Então, assim, eu fico muito atenta a esses detalhes, além da limpeza, obviamente, né? Esses detalhes de cama, de chuveiro, né? E tudo mais. E aí, então, eu vou fazendo minha triagem, dali a algumas semanas olho novamente até chegar uma hora assim que eu tenho que decidir ali entre 5 Airbnbs, mais ou menos. 4, 5. E aí vai mais uma questão de feeling mesmo, né? Do que eu sinto. Antes de você reservar, você pode conversar com o hóspede, isso é importantíssimo. Eu sempre reservo Superhost, né? Superhost, que é uma classificação lá, a pessoa tem uma medalhinha. Eu sei que tem muita gente boa, né, colocando imóveis o tempo todo, que deve ter até imóveis muito bons,
mas eu prefiro me resguardar e pegar já imóveis avaliados, hóspedes já avaliados. Então eu sempre escolho os super hosts. Nessa hora também é um filtro básico para mim. E, e aí então eu decido. E aí vai uma questão de feeling. Às vezes é mais localização, às vezes é. Uma coisa interessante também que o Airbnb te possibilita conversar com o seu hóspede antes de você fazer a reserva. Então ali naquele primeiro contato você já, né, tenta ali pescar uma ou outra coisa e tal, sentir um pouco como é o hóspede, né? O hospedeiro, aliás, se ele me dá atenção, se ele me responde rapidamente, se ele me deixa esperando. Porque, gente, veja bem, eu estou interessada num imóvel, né? Em alugar um apartamento. A pessoa vai levar 3, 4, 5 dias para me responder. Imagina se eu tiver um problema lá. Vou esperar 5 dias, 3 dias, 4 dias. Não, não dá, né? Então, assim, a agilidade, né, a rapidez na resposta é algo que também me chama muita atenção. Eu gosto de avaliar isso, gosto de filtrar por isso. E aí eu escolhi então um Airbnb na Recoleta da Graciela. A Graciela é uma senhora, tá 60 e poucos anos lá pelo perfil que ela descreveu. E o Airbnb dela, se eu não me engano, a nota era 4,8, 4,9. E, gente, que apartamento lindo! Era um prédiozinho muito pequeno. Eu tinha dois vizinhos, porque era A, B e C. O meu era C, né? Então eu tinha dois vizinhos, meu apartamento. Eu tinha mais dois vizinhos que eu não ouvi, assim, eu sei que eles estavam ali porque eu ouvi eles chegando ou saindo, mas assim, não me atrapalhava de maneira alguma em dormir ou me acordar, de maneira alguma. O imóvel não tinha vista, apesar de ter uma sacadinha assim, mas ele dava para os fundos, mas isso também ok. E era muito bonitinho, é um ambiente único o imóvel dela. Então, tinha uma cozinha americana. Depois eu coloco no final do vídeo, eu coloco as fotos ou o videozinho que eu até fiz um videozinho lá para mostrar para minha família o Airbnb dela. Eu coloco para vocês no final do vídeo o vídeo que eu fiz de lá do apartamento da Graciela. E muito bonitinho. Então tinha uma cozinha tipo americana, assim, mas era tudo um espaço único, né? Tinha um móvel que separava o quarto, a cama, da sala. Tinha um sofá-cama, uma cama de casal muito confortável. Roupas de cama extremamente limpas, roupa de banho à vontade. Ela deixou, eu fiquei 3 noites, 27, 28, 29. Primeiro, eu fiquei 4 noites lá. Ela deixou toalha para 4 dias para mim, mas eu não fiz isso. Eu usei uma toalha durante os 4 dias que eu fiquei, até por uma questão ambiental, né, gente? Não vou sujar 4 toalhas. Não faz sentido isso, deixar lá 4 toalhas para ela lavar. Né? Não fiz isso, não. E e aí eu achei muito educado, muito bacana da parte dela, que ela deixou uma garrafa de 1,5 litro de água no frigobar pra gente e deixou 2 alfajores. Como eu falei, eu cheguei em Buenos Aires 10 e tanta da noite, até fazer imigração, pegar bagagem, encontrar o Wagner. Eu saí de lá por volta de 11 horas e cheguei no Airbnb, era 11h30, 11h40, por aí. E aí o encarregado dela, que é o Júlio, que é tipo um zelador, ele mora no prédio, então ele tá sempre ali. Ele tava me esperando e aí quando tem um interfone assim, você toca lá encarregado. Aí o Júlio veio, nos recebeu, explicou direitinho como o apartamento funcionava, mas que também não tinha grandes segredos, né? E aí o apartamento tinha um fogão, micro-ondas, frigobar, banheiro, chuveiro e essa cama de casal muito gostosa. Eu acho que era uma cama queen pelo tamanho dela, não era casal comum não, mas não chegava a ser king. Então eu acho que era uma queen muito agradável, muito gostosa e tudo à disposição. O Júlio também sempre à disposição. E foi assim uma estadia perfeita na casa da Graciela em Buenos Aires. Eu escolhi também
É uma coisa que para mim é importante, onde está perto. Eu, quando eu vou viajar, me desloco na cidade usando o transporte público da cidade. Ou é ônibus ou é metrô. Então eu tenho que ter ponto de ônibus, eu tenho que ter ponto né, do metrô, estação de metrô por perto. E ali eu tinha os dois. Né? Eu tinha tanto metrô como ônibus, mas Buenos Aires assim não tem tantas linhas de metrô. Né? O ônibus funciona melhor em Buenos Aires, então a gente andou de ônibus mesmo, mas isso aí é algo que eu vou contar lá no vídeo sobre Buenos Aires também. E aí eu fui para Mendoza. Em Mendoza eu também escolhi um Airbnb, mas eu tive um problema com o Airbnb lá. O que acontece? O Airbnb as fotos eram fantásticas. Ele era lindo, era um loftzinho. Então assim, embaixo era cozinha, também estilo americana, sala pequena, super aconchegante. Aí tinha uma escada assim de madeira e num mezanino ficava a cama, né? Uma cama de casal também, as fotos muito bonitas, muito bem feitas, uma iluminação cênica muito bem, né? Dava pra ver que tinha uma iluminação cênica lá no. Gente, essa luz tá me irritando. Diminui um pouquinho. Aí. Que tinha uma iluminação cênica, então, tipo, ia criar um climinha gostoso, né? Só tava eu e meu marido. Assim, as fotos do Airbnb me encantaram. Eu falei, cara, é esse. Mas aí tava dizendo assim, fica a 10 quadras do centro de Mendonça. O centro de Mendonça, gente, é a Praça Independência, né? Porque Mendonça, assim, tem a Praça Independência e aí nos cantos, assim, tem mais 4 praças, que é Praça São Martim, Praça Itália, Praça Chile, Praça Espanha. Então, quando você fala centro de Mendonça, é a Praça Independência. E aí você pensa, 4 quadras. Mendonça é uma cidade pequena, realmente assim, as quadras são muito pequenas. Rapidamente você vai, se locomove de uma praça para outra, por exemplo, em Mendonça, muito rápido. Então eu pensei, é perto, né? Dá para andar tranquilo. E quando eu botei o endereço realmente no Google Maps para eu tentar me localizar, aí eu fiquei um pouquinho assim, porque tava dando tipo 30 minutos de caminhada. Eu falei, gente, em Mendonça em 30 minutos você atravessa a cidade praticamente. Você vai de um extremo ao outro em 30 minutos, porque Mendonça realmente é uma cidade pequena. Mas enfim, era super host, né? A hospedeira lá de Mendonça, super host, 4,82. E assim, o primeiro, muitos relatos em espanhol, muitos relatos em português também. E um dos primeiros relatos em português dizia assim: localização excelente, próximo a bares, restaurante. Você está a poucos minutos do centro, dá para fazer tudo andando, dá para fazer tudo em pé, a pé. Aí, beleza, reservei. Tudo bem, tô eu lá em Buenos Aires. Eu fui segunda-feira para Mendonça. Quando foi no sábado à noite, eu mandei uma mensagem para minha hóspede: ó, tá tudo certo, a gente tá chegando e tal, né? A gente tá aqui em Buenos Aires, segunda-feira eu te confirmo o voo e tal, não sei o quê. Aí ela virou pra mim e falou assim: anota o meu celular e me diz qual é o seu voo e o horário do seu voo, pra gente combinar o traslado. Aí eu falei, nossa, que bacana, gente, ela vai me buscar no aeroporto. E aí, assim, eu falava em português e ela em espanhol, mas assim, dentro da plataforma, né? A plataforma também tem isso de bom, ela traduz automaticamente, né? Conversa, então, ainda que seja aquela tradução Google, mas, meu, muito melhor do que, né? Tentar falar em espanhol, não domino espanhol. E aí, eu falei, gente, aí falei até com meu marido, sério, olha só, ela vai buscar a gente no aeroporto. Eu já tava até preocupada, porque em Buenos Aires eu vi o transfer, né, o traslado, mas em Mendoza não. E aí eu tava meio preocupada, e até perguntei pro Argemiro, você conhece alguém? Ele me deu o telefone de uma pessoa. Como eu tinha feito alguns tours com o Mendoza Holidays, eles também fazem esse serviço, mas estavam me cobrando mais US$ 40 ida e volta. E ela falou, não, pode ficar tranquila que eu vou te buscar. Eu estou a 15 minutos do aeroporto, eu vou te buscar.
Aí eu falei, gente, que bacana isso, né? Nunca tive essa recepção de um hospedeiro do Airbnb, nunca. Aí, ok, a gente chegou em Mendonça, a pessoa tava lá, né? Não vou falar o nome dela, tá, gente? Porque o imóvel dela tá lá no Airbnb. Talvez o problema que eu tive vocês não têm, então não preciso expor a pessoa, né? Aí, beleza, ela foi buscar gente muito simpática, e abraçou, e beijou, e veio conversando, e veio mostrando os pontos turísticos. E a gente tá aqui onda, tá aqui onda. E aí eu tinha visto que no Google Maps, o aeroporto, do aeroporto até o centro, lá, Praça Independência de Mendonça, são 25 minutos. Eu cheguei numa segunda-feira, 4 horas da tarde, não tem trânsito, né? Não é horário de pico em lugar nenhum do mundo. E a gente demorando. A gente passou por Mendonça, a gente passou pela Praça Independência, passou pela Praça não sei o quê, passou pela Avenida não sei das quantas, passou por um... Ah, aqui tem um trilho do trem, esse trenzinho aqui turístico, vermelhinho, ela mostrando isso tudo. Daqui a pouco eu entro num outro bairro, eu achei que era outro bairro, porque inclusive muda de cor assim, os postes são pintados de roxo. Era em Godoy Cruz. Godoy Cruz é outro município, na verdade. Outra província, como eles chamam lá. Eu achei que era só um bairro, era outro bairro. E ela entra numa rua assim cheia de oficinas mecânicas, prédio em construção, algumas casas. Ah, e detalhe, tava escrito assim que era um mini loft. Não sei porque na minha cabeça loft era prédio, né? Prédio com lofts. Eu nunca imaginei que um loft era uma casinha pequena. Para mim, loft era apartamentos. E aí eu comecei a ver, então, várias dessas casinhas, todas gradeadas, todas muito bem seguras. Ninguém na rua. Ninguém na rua. Eu não vi uma padaria, eu não vi uma farmácia, eu não vi uma mercearia. Na Argentina é muito comum você encontrar mercadinhos onde eles colocam assim as frutas todas do lado de fora. Não tinha nada disso perto do meu Airbnb. Nada disso. Aí ela entra, loft. Aí assim, ainda tem isso de detalhe. Quando você reserva o Airbnb, você vê, tem acesso ao endereço dela. E aí, quando eu colocava o endereço dela, aparecia assim várias casinhas, mas aparecia um prédio. Então eu achava que o loft ficava nesse prédio, que é do lado, assim, grudado, gente. Juro por Deus, do lado, assim, tuf. Então, pra mim, o loft ficava nesse prédio. Loft, né? Como eu tô falando, loft pra mim é prédio. Aí, ajeitando essa luz ali. Aí, gente, ela abre a gradinha da casa. Eu entro na casa, dou 5 passos, chego no final da casa. 1, 2, 3, 4, 5, chego no final da casa. Minúsculo. Mas até aí tudo bem, né, gente? A casa é pra dormir. Só que tava um cheiro tão grande de cigarro, mas tão grande de cigarro que eu juro por Deus que parecia que tinha uma pessoa fumando do meu lado, gente. E o meu marido, ele é asmático, né? Ele teve bronquite, tem asma. Como é que você fecha a porta, fecha a janela e dorme num lugar desse? Não dá, não dá. Um calor danado em Mendonça, é quente, é seco. Mendonça chove 250 milímetros no ano. É quente, é seco aquele lugar. Tinha um ar-condicionado assim na parede e tinha escadinha assim pro mezanino onde estava a cama, tinha um ventilador de teto. Quando eu subi essa escadinha, a escadinha tava toda, era de madeira gasta. Era uma madeira preta, mas com vários pontos gastos assim, tipo lascadinho da madeira branca. Vários pontos disso no degrau. Fiquei com medo daquele degrau rachar com a gente ali. Sem falar que lá em cima era tão pequeno que eu não tinha como levar a mala lá pra cima.
Então a mala ia ter que ficar na sala, embaixo, porque não tinha espaço para botar a mala no quarto. Eu ia ter que trocar de roupa, né? Eu levava embaixo. O banheiro era embaixo também. Lá em cima era só o quarto. E o ventilador de teto, assim, que se eu ficasse em pé na cama, por exemplo, o ventilador batia na minha cabeça. Eu não sou grande, eu tenho 1,60 m. Aí, aquele cheiro danado. E olha que interessante, quando ela pegou a gente no carro, era uma Export. E esses SUVs têm muitos porta-objetos, né? E assim, entre um quebra-sol e outro, tem um porta-objeto. Sem porta, assim, é só um porta-objeto. Quando eu desci do carro, que eu prestei atenção naquele porta-objeto, tinham 6, pelo menos 6 maços de cigarro Marlboro. Pelo menos. Então eu acho que talvez a minha hóspede morasse nessa casa porque o cheiro de cigarro era muito forte. Não foi um hóspede que fumava, era uma pessoa que morava ali que fumava. Então eu acho assim que ela é a dona dessa casa, ela mora nessa casa. E ela coloca a casa no Airbnb. Quando reserva, ela sai dali e vai para casa, sei lá, de um filho, de um parente, de um amigo, ou até mesmo para um hotel, não sei. Mas definitivamente naquela casa mora um fumante, porque o cheiro de cigarro estava impregnado na cortina, no sofá, no chão, no copo, sei lá. Não dava. E ninguém não tinha. Gente, a pessoa tinha mais de 100 comentários em português e em espanhol e em inglês. Eu fiquei tão indignada com o meu erro. Tipo, falei, gente, como é que eu não notei isso? Como é que eu não percebi isso? Que eu fui ler um por um e ninguém falou do cheiro do cigarro. Ninguém falou disso. Então, assim, eu falei, gente, não é possível que eu tenha me enganado tanto, não é possível que eu tenha cometido um erro tão grande, mas realmente, assim. Aí o que que as pessoas reclamaram? Que eu notei. O fato do ar. A gente chegou, tava tão quente em Mendonça que eu cheguei 4 horas da tarde. Aquela casinha pegou sol o dia inteiro, tava abafado, tava fechado, tava tudo fechado. Tava muito quente ali dentro. Então, assim, aí detalhe, ela chegou, deixou a gente, explicou tudo como funciona. Em 5 minutos ela, ó, sumiu, saiu dali. Tanto que depois eu tive que perguntar, vem cá, mas tem Wi-Fi? Qual é a senha do Wi-Fi? Aí tem alarme na casa. Além da grade, tem alarme na casa. Porque a casa não fica numa vizinhança segura, gente. Aí eu perguntei, qual é a senha do alarme? Como é que eu ligo? Como é que eu desligo? Como é que eu desarmo? Porque ela tava tão desesperada em me deixar ali ir embora que ela não explicou nada disso, pra vocês terem uma ideia. Aí, gente, eu falei com ela, aí eu olhei pro meu marido e falei, cara, e aí? O que a gente faz? Ele falou, não tem condições de ficar aqui. Minha irmã tem uma agência de turismo, eu tentei falar com minha irmã, mas não conseguia. E olha que eu tenho, claro, Américas, o passaporte Américas, eu posso ligar para qualquer pessoa aqui, né, nas Américas, como se eu estivesse no Brasil. Mas eu não consegui falar com minha irmã para ela achar um outro. O que eu fiz? Entrei no Booking, botei lá Booking, Mendonça, período, e fui olhando lá. 4 estrelas, já peguei logo 4 estrelas, que eu não queria mais estresse. Já tinha errado uma vez, eu não podia errar de novo. Não queria mais estresse naquilo. Peguei um hotel 4 estrelas, comecei a ver nananana, localização, nota 8 para cima de localização. E aí eu fiquei no Raízes de Aconcagua, que é um hotel muito bacana, muito legal, próximo à Praça Itália. Então, assim, se eu tô perto de uma das praças, eu tô perto também da Praça Independência, tá? Porque a Praça Independência do Quadrado e as pracinhas aqui, ó, nos ângulos, né? Satélite da Praça Independência. Próximo à Praça Itália. Hotel muito bem recomendado, com muitas notas, avaliação excelente, notas altas. Aí eu falei, bom, vamos lá ver o que esse hotel tem de errado. Fui para as notas, e aí as notas baixas se referia assim, por exemplo, elevador pequeno, demorado, realmente o elevador era pequeno, muito demorado. Mas ninguém se referia
a cama, a chuveiro, a localização. Eu falei, bom, então é café com pouca variedade, café repetitivo. Eu falei, então beleza, é aqui mesmo. Reservei o hotel e chamei um Cabify, porque o Uber lá na Argentina não funciona muito bem, o Uber. Então chamei o Cabify, o cara pegou a gente e levou. Cara casado com. Ele é casado com uma mendocina também, mas o pai dela mora em Porto Alegre. Então todo ano ele tira 30 dias e vai passar férias em Porto Alegre junto com o sogro dele. Olha que bacana. Que também muito simpático, é Damian, o nome dele, Damian, o Damian. E muito simpático, deu altas dicas também de Mendonça pra gente, onde ir, o que fazer, tal. Restaurantes, bares, também cerveja, né? Além das vinícolas, é claro. E aí foi isso, então. Tudo aquilo de bom que eu vivi no meu Airbnb de Buenos Aires, que eu vou deixar o vídeo aqui no final, eu não tive no Buenos Aires, no Airbnb de Mendonça. E olha só, enquanto a gente estava ali, estava muito quente, né? A gente ligou o ar 17, gente, o ar não ia. Aparelho velho, sabe quando aparelho velho que não gela? É aquele aparelho ali da casa dessa moça. Não gelava. Aí, quando eu subi na escada, assim, que eu fui olhar, eu falei assim, vou chegar mais perto aqui, né, pra ver se, né, do ar-condicionado aqui, pra ver com controle, pra ver se tá na temperatura certa. Que eu olhei, aí assim, o ar-condicionado sempre fica no teto, né, gente? Sempre fica assim, no alto. Em volta do ar-condicionado, assim, na volta dele, até o outro cantinho, assim, descendo, teia de aranha. Aquele imóvel não era limpo há semanas. Porque para criar teia de aranha, a gente tinha semanas sem limpar. Aquele imóvel não era limpo há semanas. Quando eu cheguei lá em cima, que eu olhei a cama, que eu fui ver o ventilador de teto, uma crosta, assim, um dedo de crosta, de poeira. Poeira. O negócio não era limpo. E nos 100 comentários que eu li, ninguém falou da limpeza. Aliás, falaram. Super limpo, nota 10. Aí outra coisa também. Quando eu entrei no banheiro lá em Mendonça, era tipo cortina, só a cortina toda caracachenta, sabe, toda suja, toda. Gente, olha só, se você tem um Airbnb, você não tem box, você tem cortina, pelo amor de Deus, você tem que trocar essa cortina. Você tem que lavar, botar água sanitária naquilo. Porque realmente o sabão, ele né, deixa ele caracochento, aquele negócio ali. Então tem que lavar, tem que botar de molho, tem que trocar. Nojenta a cortina, gente, olha. Aí tinha assim um aquecedor na parte de baixo, tinha um papel de parede assim, na metade, né, da parte de baixo. Onde estava o aquecedor, o papel de parede já estava queimado, assim, ó, escuro. Não limpa. Sujeira. Não limpa. Aí eu reservei, fui lá pro Raiz do Aconcagua. Ó, hotel excelente, tá? O staff ali, o pessoal fantástico. Muito educados, muito prestativos. Meu marido não fala nada de espanhol e entende menos do que fala. Então, assim, a gente falava portunhol, falava inglês, muitas vezes a gente falou inglês porque, aliás, isso é uma coisa, assim, um desabafo. Eu fico toda vez que eu vou num país da América do Sul, América Latina de modo geral, eu fico muito chateada da gente, enquanto brasileiro, não ter o espanhol como segunda língua. Porque, gente, pelo amor de Deus, o único país que fala português é o Brasil. Todo o resto fala espanhol, inclusive os Estados Unidos. Inclusive os Estados Unidos. Se você chegar nos Estados Unidos falando espanhol, todo mundo te atende. Se você chegar lá falando português, ninguém te atende. Então, assim, eu fico muito chateada da gente não ter o espanhol como segunda língua. Governantes, como é que vocês não colocam o espanhol como segunda língua? A gente precisa falar com os nossos vizinhos, gente. A gente precisa se comunicar. E a gente não tem o espanhol como segunda língua.
E aí e era tão interessante que eu pedia desculpa para as pessoas. Olha, desculpa, eu não falo bem espanhol. Eu fiz curso de espanhol. Desculpa, eu não falo bem espanhol. E ele, sabe o que eles me diziam? Desculpa, eu não falo português. E aí eu falava, mas você não precisa falar português porque o único país que fala português é o Brasil. Todo mundo fala espanhol. Até os Estados Unidos fala espanhol. E a gente não sabe falar espanhol. Então, assim, mas não era pra isso, né? Que eu queria só um desabafo. Então, eu continuo achando o Airbnb realmente uma boa opção. Mas infelizmente a gente não tem como. Ah, e aí como é que eu resolvi isso? Eu fui, liguei, quando eu consegui falar com minha irmã, eu falei com ela, olha, você não... aí contei, você não sabe o que aconteceu, eu contei tudo, tava tão indignada, contei tudo pra ela. Aí ela virou e falou assim, Lu, como ela tem agência de viagem, ela lida com isso há muitos anos, então ela sabe muito bem o que fazer nas situações. Ela falou assim, Lu, entre em contato com a Airbnb. Eu falei, não, mas a política de cancelamento já foi, eu já fiz check-in. Ela falou assim, não, não tem isso não, porque você foi enganada, você chegou lá e não era aquilo que você esperava. Entre em contato com a Airbnb, fotografa tudo, eu até fotografei, mas também não vou colocar, porque não vou expor, eu acho que não precisa disso. Ela assim, fotografa tudo, e entre em contato com a Airbnb e diz que você não vai, quer cancelar a sua estadia, que você não vai ficar lá. Aí eu fiz isso, eu entrei em contato com a Airbnb, e aí, tipo assim, quer alterar ou cancelar? Eu falei assim, quero cancelar, e aí eles pedem os motivos. E aí tem alguns motivos já pré-listados, e um deles é justamente a acomodação não era o que eu esperava. E aí eu coloquei ali, e ele abre um espaço, então, para que você, né, se pronuncie, fale. E aí, então, eu falei tudo isso que eu falei aqui para vocês, eu falei lá pro Airbnb. E aí eles mediaram, assim, a gente vai precisar entrar em contato com a sua hóspede. Aí eu entrei, eles entraram em contato com a minha hóspede, e aí o que acontece? Eu tinha, como ela ia me buscar no aeroporto, eu tinha um WhatsApp dela, e ela o meu. E aí ela me mandou uma mensagem, Luciana, acho que tem algum equívoco do Airbnb que tá dizendo que você tá querendo cancelar. Aí, gente, assim, eu não sou de criar caso. Eu não sou de criar barraco. Eu falei pra ela assim, não, realmente, eu quero cancelar porque a gente houve uma mudança de planos e a gente não vai ficar no seu Airbnb, eu quero ficar mais perto. Meu marido é asmático, o seu Airbnb nos pareceu com um cheiro muito forte de cigarro, meu marido é asmático, não tem como ficar lá. Além disso, a gente quer ficar mais próximo do centro de Mendonça. Aí, e eu falei assim, então eu quero cancelar para não ficar ocupando lá o seu imóvel. Tava na época da vindima, né, que é a festa da colheita lá, atrai muita gente, né, ali da região, né? Não quero ficar ocupando o seu imóvel, porque eu poderia simplesmente, gente, ir pro hotel e deixar lá o imóvel dela bloqueado, né? Ela já tinha recebido mesmo, mas não. Aí, assim, no primeiro momento que eu entrei em contato com a Airbnb, ele já me mandou um e-mail dizendo que eu ia receber 20 e poucos reais lá, referente a uma taxa de serviço deles lá. E aí, quando eu expliquei a situação, então, e eles intermediaram junto com ela, me foi devolvido o valor que eu paguei, com exceção de uma diária, né? Porque eu tinha feito check-in. E aí, eu acho que a única maneira que a gente tem de se proteger no Airbnb é realmente na hora que você for reservar, ficar atento à política de cancelamento. Gente, a minha cachorra latiu, eu levei um susto gigantesco, a minha filha chegando da escola. Mas então, a única maneira que a gente tem de se proteger dessas situações do Airbnb é realmente prestando muita atenção à política de cancelamento. É importante que você possa cancelar o seu Airbnb, que a pessoa devolva, assim, a partir que cobre pelo menos uma diária, né? E que você possa. Porque, assim, a verdade é o seguinte, gente: se você ficou a primeira noite, você vai ficar as outras noites, né? A não ser que alguma coisa muito grave aconteça. Mas se não, se você chegou, não é aquilo que você esperava, é importante que você
pelo menos tem a possibilidade de receber de volta boa parte daquilo que você pagou. Então é importante que na política de cancelamento, diga lá, é possível cancelar a partir do check-in, mas vai ser descontado a partir do dia tal, mas vai ser descontado uma diária. Porque quando você não tem a possibilidade de cancelar, cara, você vai amargar o prejuízo. E aí, assim, falando de valores, o de Buenos Aires eu paguei R$ 934 no Airbnb dela, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, né? Que eu fiquei lá. Desculpa, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 noites. E no de Mendonça foi 600. E em Mendonça eu fiquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta e vim embora no sábado, né? 5 dias. E a política de cancelamento era essa: você podia cancelar até o dia do check-in com a devolução, do valor, né? Descontado uma diária. Então eu cancelei no dia do check-in, descontou uma diária, e aí eu votei lá, já recebi até a notificação de que, né, nas próximas faturas, né, vão me devolver o valor restante. Então, assim, quando for alugar no Airbnb, muita atenção para a política de cancelamento, porque é ela que vai te livrar ou que vai te possibilitar, né, você tomar alguma atitude. Ah, Luciano, mas eu gostei tanto de um apartamento que não tem essa política de cancelamento, e aí como é que eu faço? Ou então eu nunca observei isso. É o seguinte também, o Airbnb, ele tem por exemplo, eu ia ficar 5 dias, 5 noites lá. Então eu poderia ter entrado em contato com o Airbnb, dito, olha, não é o que eu quero, e eu quero uma nova localização, eu quero novo imóvel, um novo ambiente, um novo imóvel. Aí, o Airbnb, ele pega, desculpa, gente, ele tenta localizar ali, né, na região que você está, outros apartamentos que estejam disponíveis na sua data e te realoca. Ele faz isso. E então, só que aí, qual é o risco disso? Você talvez tenha que ficar 1 ou 2 noites no imóvel que você estava, que você não gostou. E eu não podia correr esse risco, gente, porque meu marido é asmático. Se ele entra em crise, ele acabou, meu parceiro. Era o primeiro dia, não dava, entendeu? Mas se isso acontecer com você, se você não gostar, não se sentir seguro, quiser mudar, você pode entrar em contato com o Airbnb e eles vão te alocar em outro imóvel ali da mesma, né? No mesmos parâmetros que você colocou nos dias seguintes, mas isso pode levar até 48 horas para acontecer, tá bom? Mas eu não quis arriscar. Eu fui pro hotel e foi bom. Foi bom para todo mundo. A gente monta muito bem localizado, 4 estrelas. Tem um cafezinho assim embaixo, tem uma área de convivência linda, que vale muito a pena. Tá bom, gente? Então foi isso. Sobre acomodação é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que né, a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Até logo, gente. Tchau, tchau. Chique o negócio aqui. Apartamento que eu aluguei aqui, ó. Um chuveirinho esperto, um vasinho. Tá. Aqui ó. Aí vem uma salinha aqui. Muito bonitinho. Esse é um sofá-cama. Aqui é um armário com coisa de limpeza. Aqui tem uma cozinhazinha, ó, com a geladeirinha, micro-ondas, cafeteria. E aqui a cama. Aqui é dividido. Na verdade é um espaço só, um loft, né? Sei lá como é que chama. Aqui é a sala, da porta. A sala, aquela armáriozinha, cama ao fundo. A Alice tá tentando ver se é uma varanda ou uma janela. Muito bonitinho que eu aluguei esse Airbnb. Eu quero saber dessa vida, eu e a mamãe agora.